O governo deve dinheiro a você, e esse pagamento vai ser corrigido por um índice específico. E o órgão que calcula esse índice é o IBGE. O IBGE recentemente passou por uma crise de credibilidade com a demissão de uma das coordenadoras mais antigas do Instituto. Após a exoneração da coordenadora Rebeca Palles, outros 3 colegas pediram demissão em solidariedade. Isso despertou algumas suspeitas quanto à veracidade do índice e como isso pode impactar diretamente o valor do seu precatório. Estou falando de um índice, mas qual seria esse índice? O IPCA, que é medido mensalmente pelo Instituto. E ao final de um ano, esse percentual final é divulgado. Hugo, na sua leitura, o que está acontecendo com o IBGE agora é uma crise de gestão ou sinal de algo mais profundo? E, Jéssica, isso que está acontecendo no IBGE hoje, totalmente é uma crise de expectativa. Assim, é uma crise de gestão. Porque quando você tem uma situação dessa que aconteceu, de demissão de pessoas confiáveis que já estão lá há algum tempo, isso pode gerar uma repercussão, né? Como se fosse uma onda mesmo. Vai gerar uma onda que vai fazer com que pessoas às vezes questionem o que está acontecendo lá dentro, certo? Uhum, Só que o IBGE é um senhor idoso ou uma senhora idosa de 90 anos. É uma instituição uhum, que perpassa desde Getúlio Vargas, lá em 1936, até hoje. Então ele tem uma história forte no Brasil. Passou por vários governos, por várias situações, várias revoluções e etc. E, então o que está acontecendo lá hoje é só um ruído, né? uhum, Que eu não sei bem os detalhes exatamente do que aconteceu, mas quando a gente fala de economia, a gente sempre tem que lembrar que a gente vive de expectativas, né? As sim. expectativas, tem até um economista chamado Fischer, que isso é chamado de efeito Fischer. A Uhum, gente, que é, por exemplo, assim, a inflação que a gente espera amanhã, a gente, na verdade, ela acontece hoje. Porque se eu espero que daqui a um ano vai ter determinada inflação, como eu sei que vai ter inflação, eu aumento meu preço hoje. Então a uhum, inflação acontece hoje. Isso é uma expectativa. E essa expectativa ela é gerada a partir de informação, de comunicação, de notícias. uhum. Então a nossa economia hoje ela é muito, muito assim volátil, não sei se é volátil, não é a palavra correta, ela é muito ligada, conectada com esse tipo de expectativa. Entendi. E aí essas situações que acontecem, tipo aconteceu no IBGE, ele mexe com essa expectativa. Ele gera uma dúvida, gera, opa, o que é que está acontecendo ali? Uhum, E aí é completamente normal, né? Todos nós somos céticos e temos que ser, questionar, caramba, mas isso aí que aconteceu, será que é porque o governo está se metendo uhum. na metodologia? O que é que está acontecendo aí? Então é normal. Porém, eu acredito que não é isso, assim. A gente tem que lembrar que o IBGE ele Autonomia. tem a sua autonomia, exatamente. Tem pessoas lá que tem que separar o que é Estado daquilo que é governo, e entender que o IBGE ele é uma instituição estatal, que é Uhum, uma conquista de nós brasileiros, de todos nós, entendeu? Ele não está ligado a um governo A ou B. uhum. É uma coisa para a gente observar, como você falou, né? A gente não pode deixar passar. Porém, com o histórico do IBGE, a gente também tem que dar um crédito de confiança à instituição. Mas é um fato de que, se a confiança no instituto cai, né, o mercado ele vai reagir de alguma forma. E o IPCA, que é esse índice medido pelo instituto, vai continuar sendo usado, né, para corrigir contratos e etc. Uhum. Aí deixa eu te perguntar, é tecnicamente possível que a inflação oficial medida pelo Instituto não capture totalmente a inflação percebida por determinados grupos? Sim, é possível. Isso é uma coisa que é possível, sim. Só que aí, por exemplo, você falou aí da questão do mercado, né? Vamos pensar assim, é, toda segunda-feira você tem um grupo que não é que se reúne, né? Mas isso é pelo Banco Central. Ele pega, agora acho que me fugiu aqui o nome, mas ele divulga toda segunda-feira a expectativa do mercado para alguns índices, certo? O Uhum, IPCA é um desses. E segunda-feira, ontem, né? Esse índice esperado para o Brasil desse ano caiu da inflação. uhum, Então esse é um índice do mercado. O mercado, você veja, o mercado são 150 instituições mais ou menos, entre bancos e pessoal que lida com investimento. E, então é totalmente independente, certo? Ele é um grupo totalmente independente. E para esse grupo, eles acreditam que o IPCA esse ano caiu para 3,80, se eu não me engano agora, uhum, mas eu acredito que foi isso que eu vi. Mas o fato é que eles estão entendendo que vai cair o IPCA, entendeu? Então você veja, o fato que aconteceu no IBGE em janeiro lá não causou um ruído de aumentar a inflação, a expectativa da inflação agora, entendeu? O mercado ele leu isso como uma coisa, ok, como é que se diz, foi absorvido uhum, pelo pessoal que faz essas estimativas e projeções. Então, uhum. tanto que segunda-feira agora caiu para 3,80 a perspectiva de inflação desse ano. Então,
Então é isso, eu acredito que Mas é que às vezes eu acho que a gente não. O índice, né? Ele mede ele traz um percentual, mas que para o consumidor ele se traduz de forma maior, né? é, Às vezes a gente sente no mercado, a gente estava até conversando informalmente antes do episódio começar, a respeito de produtos e serviços do passado, que hoje em dia deveriam estar custando, se fosse pelo IPCA, um determinado valor, e na verdade eles estão mais caros. E aí era isso que eu queria saber, tipo assim, esse índice, ele nem sempre vai refletir, né? isso, ele não vai refletir sempre, porque assim, ele trabalha com a média, né? Você tem o IPCA, ele tem 9 grupos, são 9 grupos, grupos maiores, né? Que engloba, por exemplo, alimentação e bebida é um grupo, comunicação é outro grupo, educação, transporte, né? E dentro desses grupos, você tem subgrupos, itens e subitens. No total tem mais de 430, 420 e pouco, eu não lembro agora exatamente, mas são vários itens, né? E aí, por exemplo, um item pode influenciar mais sua vida do que a vida de Vitor, por exemplo. Uhum, Então, você pode ficar mais atento àquele item que você consome mais e Vitor está mais atento para outro item. uhum, Então, se esse item que você consome mais aumenta, né, como é uma média, né? Esse item aumenta, o outro abaixa, na média, a inflação é esse valor que a gente tem. Por exemplo, em Recife, ano passado foi 4,33%. uhum. Aí 4,33% você faz, não, a energia aumentou 10%, como é que foi 4,33%? Né? Porque é uma média, e realmente, a média às Alguns vezes, itens puxaram para baixo, exatamente e isso. aí a gente sentiu no bolso, às vezes, Isso. só a parte que puxou para cima. Talvez por causa daquela história do viés de confirmação, a gente Uhum, tende a olhar mais para aquilo que, né, que puxa para o lado pior, vamos dizer assim. uhum, Por exemplo, vou dar um exemplo desse negócio de viés de confirmação, que eu sempre observo. A nossa APAC aqui sempre diz que vai chover ou não vai chover. E aí é curioso que quando ela erra, né, entre aspas, porque nunca é um erro. Você para analisar, ela diz 70% de chance de chover, 30% de chance de não chover. Ela vai acertar 100% de chance. Porque se chover, ela acertou 70%. Se não chover, tá nos 30% que ela falou também que não ia chover. Mas aí quando pode observar, quando não chove, aí, a PAC errou, a PAC errou. uhum. Mas quando chove, ninguém fala, entendeu? É, Chama atenção geralmente quando ela erra. Então tem um pouco disso para a gente refletir. Talvez exato. tenha uma questão dessa, de viés de confirmação. Porque tipo, o índice, né, ele pode estar metodologicamente correto, mas ele não necessariamente vai refletir a realidade, como a questão climática também, né? E aí eu tenho mais uma pergunta. Quando a inflação ela é assim subestimada, né? A gente está se baseando num índice, por exemplo, como o IPCA, Uhum, e aí a maioria das pessoas medianas usa frequentemente, digamos, transporte, farmácia, mercado, né? Que perfeito. tal aluguel, Aluguel, que talvez sejam índices que estão lá em cima, né? E aí essas pessoas elas sentem isso mais profundamente. No caso, há uma transferência implícita, assim, de baixa renda dessas pessoas por conta de delas estarem necessitando desses grupos que estão puxando a inflação para cima? tem, assim, pode ser que tenha essa situação sim, Jéssica. Porque o que acontece, assim, que o IPCA, você tem vários índices de inflação, né? Uhum, Sei lá, tem o IPCA, tem o INPC, tem o IPP, que é um índice só do preço ao produtor, e tem uhum, vários outros. E aí o que acontece no IPCA, que o IPCA ele mede pessoas de um salário mínimo até 40 salário mínimo, certo? uhum, Toda pessoa nessa faixa, você tem uma cesta de produtos de 1 a 40 salário mínimo, veja. Né? Ele pega a galera, pega 90%, 95% da população. 90%. Né? E aí são cestas de consumo que a gente usa no dia a dia. uhum, E de fato, a gente tem que questionar a metodologia. Será que essa pesquisa que eles fazem de preços está correta? Será que eles estão indo no mercado correto fazer essas pesquisas, né? Porque eles pegam mercados, né, em pontos amostrais pela cidade, vão lá, fazem as anotações, né? Arroz branco, como é que tá o arroz branco aqui? Aí em Boa Viagem pode ser um preço, lá no centro, na Boa Vista, pode ser outro, aí lá em Casa Amarela pode ser outro, mas ele faz essa anotação, né? Faz o método e daí ele faz calcula o índice, certo? uhum. Isso para um produto. Imagine que são 400 e poucos produtos. Será que se há uma É precisão, né? isso. Aí pode acontecer isso, mas isso está dentro da margem, certo? Toda pesquisa, ela tem uma margem de erro. Toda Sim. pesquisa. Não vai ser uma exatidão. Né? Esse negócio de ser exato, assim, é uma coisa que, na verdade, nada do que a gente faz, né? Se a gente estudar física, estudar matemática, você vai fazer experimento de física, você vê que uma medição de uma régua que você faz, ela tem uma margem de erro, que é a margem de erro da régua. Sim. Né? Sempre vai ter uma margem de erro. A questão é, essa margem de erro está aceitável? Ela está Uhum, dentro? Essa é uma questão. Outra questão é, esse método que eu estou utilizando é um método replicável? Outras uhum. pessoas podem também não vai poder fazer porque é caro, né? Mas se outra pessoa quiser fazer mesmo, vai chegar num resultado similar, Similar é entendeu? Essa que importante. é a questão, assim. É isso que faz o método ser científico ou não. Entendi.
Bem, agora que a gente explicou para vocês detalhadamente o que é o IPCA, como ele é medido e como ele impacta, na vida do cidadão comum, vou trazer aqui Vitor para a nossa conversa, para ele explicar um pouco, depois da aprovação da emenda constitucional 136, que trouxe o IPCA mais 2% para corrigir os precatórios, né? Como é que você acha que fica a vida do credor que está esperando pelo pagamento do seu precatório? Porque como estava conversando aqui com o Hugo, o índice ele não reflete a realidade real da vida do consumidor. Ele sequer é 100% preciso, né? Toda pesquisa, toda estimativa, ela pode ter um erro. Então, como é que você encararia isso se você fosse um credor de precatório? Perfeito. Boa tarde, Jéssica. Como o Hugo bem trouxe, muitas vezes o que a gente sente no supermercado ou no boleto do plano de saúde é diferente do que a gente vê na inflação, né? Pessoalmente, pelo menos, a inflação hoje está divulgada pelo Boletim Focus, está em 4,44% nos últimos 12 meses. E nas minhas contas, e eu acho que na maioria das pessoas aqui, 4% é muito pouco, né? A gente viu um Uhum, reajuste bem maior, combustível e etc, né? Para o credor do precatório, há até um agravante, porque houve uma a emenda constitucional 136, que modificou a forma como os precatórios são corrigidos. uhum, Então, antes, a gente tinha uma metodologia que até a inscrição no período de graça, que é antes dele entrar na lei orçamentária, era corrigido por Selic. Durante esse período de graça, que é do momento em que ele é inscrito na lei orçamentária, até o último dia do ano em que ele deveria ser pago, corrigir Selic, desculpa, corrigir IPCA, e depois voltava a Selic se atrasasse, esse caso para estados e municípios, certo? A partir de agora, desde agosto, a emenda constitucional mudou a Selic para IPCA mais 2, certo? Então, até entrar no período de graça, IPCA mais 2, volta a IPCA, e se atrasar para estados e municípios, volta IPCA mais 2. Então, a gente está saindo de Selic, que hoje está em 15% ao ano, para IPCA que está 4,44, mais esses 2% seria 6,44. Então a gente está saindo de uma correção de 15% para 6,44 e isso impacta bastante quem tem precatórios a receber, né? menos da metade, né, no caso. Pois é. E quanto mais tempo na fila, acho que esse risco de corrosão do patrimônio fica maior, né? Sim, Porque, como a gente estava conversando informalmente antes, a gente estava analisando números e preços de cerca de 20 anos atrás. Então, é uma média que muitos credores de precatório esperam, né? Então, Vitor, se a inflação real ela for maior que o IPCA, a tendência é que o credor perca o poder de compra, né? sim, é. E o ponto aqui é justamente o poder de compra, tá? Eu vou trazer um exemplo. Se o seu precatório vale hoje 100 mil reais, com esses 100 mil reais, se você recebesse hoje, você compraria uma cesta de produtos, né? Se você receber esse crédito daqui a um ano e ele for corrigido pelo IPCA, por exemplo, o IPCA está em 4%, então você vai receber 104 mil reais. Mas se a inflação real daqueles produtos que você adquire ali no seu dia a dia foi de 10%, esses 104 reais serão insuficientes para você adquirir a mesma cesta de produtos. Nesse caso, você precisaria de 110 mil reais. Sim. Então, houve aqui em um ano uma perda evidente do poder de compra desse credor, né? E que se isso se alonga, isso a gente está falando de um ano, 6% é uma diferença em um ano. Mas se passa para 2 anos, para 3 anos, isso vai acumulando. Então, é 6, 12, 18, né? Então, impacta bastante a vida do credor. Uhum. Além dessa correção do IPCA, a emenda constitucional 136 também trouxe a questão do limite de pagamento, né, que fica restrito a 5% da receita corrente líquida daquele estado ou daquele município. Isso tende a alongar a fila, né? Com certeza. E, na verdade, 5% já é o limite máximo, né? Como é que a emenda constitucional trouxe essa discriminação de percentuais? Um ente que deve até 15% da sua receita líquida corrente, que a gente chama de RCL, ou seja, se ele tem 100 bilhões de receita corrente líquida, um estado tem 100 bilhões de receita corrente líquida, e ele deve até 15 bilhões, ele só vai pagar 1% dessa Hum. receita corrente líquida. Então, ele vai pagar 1 bilhão, 14
vão seguir para a próxima lei orçamentária, certo? Uhum. Então, se isso acontecer ano após ano, se eu tenho 15 e pago um, vai 14, mas vão inscrever novos precatórios. Então, a Porque não para de tendência chegar Pois precatório, é. né? Então a tendência é que essa fila cresça, que o credor, principalmente de estaduais e municipais, se alongue muito no tempo, e aí esse efeito da perda de poder de compra em relação à inflação real e à inflação sentida por ele no bolso dele tende a crescer bastante. Entendi. Agora eu queria voltar para Hugo para perguntar uma coisa, né? Baseado nisso que Vitor estava falando. Você acha que essa assimetria da informação, né? Que é, de um lado, os índices oficiais, de outro, o que a Sensação. pessoa sente no bolso, né? Isso aumenta o risco de talvez o credor não conseguir decidir bem, ficar na dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí a gente tem que lembrar do... O risco, ele move a economia, né? Assim, sempre vai ter um risco, né? Só Uhum, que tem pessoas que são avessas ao risco, tem pessoas que são amantes do risco. E as pessoas que são avessas, qualquer ruído pode atrapalhar, sem dúvida. Ela pode uhum. ficar mais ressabiada, né? Então, por isso que a importância de uma comunicação efetiva, de você trabalhar, esclarecer, né? Fazer um trabalho bem didático mesmo, porque às vezes as pessoas não têm o interesse real de conhecer esses detalhes aí que o Vitor trouxe, por exemplo. Muitos credores não vão atrás porque acham que não conseguem nem encontrar essas informações, ou se encontrarem, acham que talvez elas não sejam verdadeiras. E hoje eu acho que essa é a maior dor do credor, né? Muitas vezes ele não tem nem clareza e nem ideia de onde está o precatório dele. Eh, Na sua percepção, você acha que as pessoas sabem que estão perdendo dinheiro, têm noção de que em que fila de pagamento elas estão, ou o que você vê no mercado é um desconhecimento? Sim, na verdade, esses credores, eles têm muita dificuldade, essa dificuldade é real, de encontrar informações úteis na internet, né? Para ele saber, por exemplo, qual é a posição do precatório dele na fila, ele teria que entrar no site do tribunal, encontrar, a página que mostra a questão dos precatórios, e muitas vezes essas informações estão cruas, ele não tem acesso, ele tem dificuldade de entender, de saber exatamente qual é o processo dele. Não sai o nome dele, sai o número do processo, então ele teria que ter essa informação. Então, de fato, é muito difícil, né? Outra coisa que ele teria que fazer, pegar a receita corrente líquida desses entes e fazer um cruzamento de dados, que é algo que até para economistas é difícil de ser feito, né? Uhum, Então, a verdade é que o mercado ele tem pouco acesso à informação, o credor não sabe quanto vale o seu crédito, não sabe em que posição está, não sabe quando vai receber, especialmente os credores de estaduais e municipais. uhum, Mas ativos, reconhecendo essa dificuldade, tem feito um trabalho bem importante, assim. A gente desenvolveu um sistema que colhe essas informações, uhum. cruza esses dados e a gente está disponibilizando para os credores, né? Que é o site Precatório 360. Então, o credor pode entrar lá, saber quanto vale o seu crédito atualizado, qual a posição na fila, de maneira gratuita. O Estado controla o índice, o Estado controla a fila e o Estado controla o pagamento. Mas o percentual que o credor perde na espera não é devolvido por ninguém. Se você tem um precatório e não sabe em que fila ele está, não sabe quanto tempo falta para ele ser pago, e tem curiosidade de entender melhor, entre em contato com a gente, nossa equipe comercial vai te dar todo o suporte. Até o próximo Precatalk.